Pois é, a gente está aqui nesse tempo, nesse período, com essas 3 cadeiras. Tem conversado com alguns e a gente tem tido boas reverberações. Essa questão da gente poder dividir a palavra e o pão, hoje é inclusive muito propício a gente pensar assim, o pão que é o próprio Cristo é dividido por todos, né? Então eu considero privilégio e alegria a gente ter esse exercício, e hoje a gente tem o privilégio de ter a Rise aqui. Essa série ela está conferindo para a gente oportunidade. Uma oportunidade à luz da palavra, porque a gente sempre tem alguma história da palavra de Deus que vai se contrapondo ou vai se enveredando pelos mesmos caminhos, né? Para ouvir a nossa gente, para ouvir pessoas aqui. A gente teve, por exemplo, o Edson, que está aqui na igreja há tanto tempo e que mesmo o pessoal que anda com ele há tanto tempo não conhecia a história que ele trouxe, tantas histórias que estão vindo aqui e que têm nos abençoado. Então a gente ouve nosso povo, ouve a nossa gente, nossas histórias, partilha a vida através das nossas experiências. E essa vida que é, na verdade, o grande cenário, na verdade, é onde a nossa fé é plantada, né? Para ter sentido a vida, tem que ter fé. E para ter fé, tem que ter vida. Tem uma antiga frase, que eu gosto muito, que nos norteia, que diz assim: se não há culto na vida, não há vida no culto. Se não há culto na vida, não há vida no culto. 2 coisas implicam isso. Primeiro, a gente deseja que essas experiências de fé que a gente tem vivido e partilhado aqui gerem vida agora aqui com a gente nesses encontros. E que assim seja, para que os nossos cultos sejam cheios de devoção, cheios de entrega e cheios de verdade. Amém, irmãos? A outra intenção é que a nossa fé experimentada, ou seja, aquilo que a gente viveu na nossa vida, a nossa experiência de vida, seja partilhada aqui e nesse lugar, a partir daqui, essas experiências alcancem o teu cotidiano. As nossas vidas se cruzem de alguma forma, que lá no meio da quarta-feira você se lembre do que a Rízia viveu e etc. É isso, porque a vida gera vida e a fé gera vida e assim vai. Bom, hoje a gente tem aqui a esposa do Adriano, a moça que canta no louvor, a moça do dreadlock, a Rízia. Aí sim, melhor. Fala um pouquinho de você pra gente, né? Muita gente não conhece você. Bom dia, gente. Desculpa o atraso. Foi uma bagunça hoje de manhã. Eu tô até um pouquinho rouca. Também um pouquinho gripada. Mas graças a Deus que eu tô aqui. Obrigada, Rubinho. Obrigada, Júnior. Meu nome é Rízia, né? Se alguém conhece como a esposa do Adriano, meu nome é Rízia, gente. E eu nasci no dia 3/3 de 1981. E há um mês depois eu fui apresentada na igreja, foi apresentada não a Rízia, foi apresentada a filha do irmão Mesquita, que era o pastor local da igreja. E cresci na igreja, fui muito abençoada por isso. E aprendi, com 12 anos eu já era aluna assídua da escola bíblica, fazia teologia, início à teologia infantil, tinha N coisas na igreja que a gente participava. Com 13 anos nós formamos um grupo, eu, meu irmão e minha irmã, para cantar na igreja. O grupo chamava Getsemane, e a gente cantou em N igrejas, assim, era conhecido territorialmente que nós cantávamos, meu pai pregava. E era uma coisa muito boa, muito bonita. Fui batizada aos 12 anos nas águas, era a igreja pentecostal, e a gente era muito animado, era aquela alegria. Aos 18 anos, o grupo durou até os meus 16. E aos 18 anos eu fiquei grávida do meu filho. Aí foi um estopim, né? Gente, a filha do irmão Mesquita tá grávida. Aí foi aquele bafafá. Meu casamento não cabia de gente na igreja. Eu casei, aí a igreja era tomada. Não sabia se era amigo, se era do meu curioso, se era gente querendo saber, porque eu estava 4 meses de gestação. Aí eu fiquei na porta da igreja para ser recebida, né, a noiva. O povo já abraçava a mão na minha barriga. Ai, você está grávida mesmo? Ai, não acredito. Ai, coitado do seu pai, isso no meu casamento. Ai, seu pai deve estar morrendo de vergonha. Eu falei, gente, está tudo bem, está tudo certo, o bebê está bem, eu também. E aí, a partir daí, ficou aquela coisa, né? Vamos acompanhar. E aí, eu continuei na igreja, meu filho nasceu, apresentado na igreja, saí do ministério onde eu estava, fui para outro ministério mais próximo, porque o pai do meu filho não era evangélico.
E aí era aquela coisa, né? Eu ia sozinha para a igreja, voltava sozinha. Ai, cadê seu marido? Ah, o marido não é crente. Nossa, você casou com um cara que não é crente? Ai, Jesus, misericórdia. Isso também. Aí era aquela coisa, né? Aquela pressão religiosa. 2 anos depois eu separei. Aí o povo ainda estava se acostumando com a filha do irmão Mesquita casou grávida, aí já veio a filha do irmão Mesquita divorciada. Aí foi mais o estopim e eu não conseguia me encontrar no ministério. Todos os ministérios que eu passei, só mudava a placa da igreja. A teoria era a mesma. 21 anos eu tinha, meu filho tinha 2, e eu não tinha grupo na igreja, porque não existia um grupo das divorciadas. Então, eu não tinha grupo. Existia o grupo dos jovens, eu não podia fazer parte porque eu era mãe. Existia o grupo das mulheres, eu não podia fazer parte porque não tinha marido. Então, eu ficava ali naquele grupo que não existia. E eu era muito evitada, as pessoas não gostavam muito de estar, as mulheres não gostavam muito de estar junto. Piorou se eu conversasse com o marido delas, tá doido? Isso era o cúmulo, né? Então, aquilo foi me marcando, ano após ano, até os 27 anos eu saí da igreja. E eu voltei para a igreja com 37 anos. Eu fiquei 10 anos afastada por uma marca. E confesso para vocês que foi uma marca muito difícil. Eu cheguei a ouvir que eu não poderia ter certeza de salvação, porque eu estava encaixada no versículo da Bíblia que diz: aos adúlteros Deus os julgará. Então eu tinha que esperar no dia do juízo final para Jesus olhar para mim e falar assim: vamos ver o que você fez para ver se eu deixo você entrar ou não, porque você está no grupo dos adúlteros. Então, espera aí, entra aqui. Quem casou, quem tem um filho bonitinho, você fica aí, espera. Talvez você vá ser salvo. Eu cansei de sair da igreja. Claro, isso não é justificativa, mas foi uma marca que ficou e me magoou bastante. Foram anos de muita revolta, que eu acabei ficando muito revoltada e passei por muitas coisas em função dessa revolta que eu tive, que eu sofri, passei, fiquei muito revoltada com a igreja, com o pastor. Eu não gostava de pastor, eu já falei, não quero papo, porque eu achava muita hipocrisia. Eu achava isso muito forte. Você fazer um grupo para a pessoa pela vida. E eu não tinha mesmo nome. Não tinha. O nome Rízia, acho que nem conseguia falar. As pessoas não me conheciam. Aí eu fiquei esse tempo desviada, aí veio mais apelido, né? Porque aí mais marcas, porque eu estava muito revoltada, acabei passando por situações muito difíceis. E essa é a base da história. Filha do irmão Mesquita. Isso. A moça grávida. Correto. Que adulterou. A moça que casou com um moço que não é da igreja. A moça desquitada. E a moça desviada. Tem uma história na palavra de Deus que, dentre várias assim que a gente podia destacar, mas desde quando a gente tem orado, conversado sempre a respeito de quem poderia estar aqui, entendendo que precisa ser o mover do Espírito Santo de Deus, e nessas conversas com ela e que a gente tem falado, lembrei de uma história muito importante. Pode colocar, Thaís, a próxima imagem? Que é dessa mulher que tinha uma hemorragia por 12 anos, e a gente vai falar um pouco sobre ela, mas eu queria falar um pouquinho antes sobre essa questão do toque. A gente tem 5 sentidos: audição, visão, olfato, paladar e o tato. O tato. Pode colocar a próxima, Thaís. A gente tem um órgão que é o maior extenso do nosso corpo, chamado pele. São mais de 5 milhões de receptores que a gente tem. E é algo absolutamente impressionante mesmo, a complexidade do sistema nervoso com relação a essas nossas terminações nervosas, né? Quando você tem lá um terço do cílio que caiu não sei aonde, você sente, consegue quase que medir na sua cabeça o tamanho daquilo. E a função principal, né, desse sistema é a proteção, a regulação térmica, essa percepção sensorial e até a manutenção do equilíbrio hídrico. O nosso corpo é impressionante, e eu lembro sempre do Salmo 139, né? Ainda a substância informe eu vi como de forma extraordinária o Senhor me criou.
O tato, ele é responsável pela recepção, né? Da percepção do toque. Ele é relacionado, portanto, com aquilo que a gente sente no mundo, né? Especialmente quem não vê, né? Ou quem ouve pouco, tem isso mais aguçado, inclusive. Diferente dos outros sentidos, ele não corre em uma região específica, não tem um órgão, é o corpo inteiro, né? A sensação do toque é totalmente integrada à nossa rotina diária, certo? Que roupa que eu vou pegar, se sentir a roupa, o pãozinho, se ele está crocante ou não, escovar o dente, passar o fio dental. A gente lida com isso o tempo todo. Uma mãe é capaz de pegar a criança do berço, colocar a mão e falar, aqui tem 356 mililitros de urina. A gente tem percepções absolutamente incríveis no tato fino, como a gente fala, no trato fino. O toque é absolutamente fundamental na fase mais tenra da nossa formação, no desenvolvimento. Desde o útero, a criança, nós sim, já começamos a treinar esse negócio. E depois que a gente nasce, ele é essencial não só para as questões todas de ordem prática de sobrevivência do ser humano, mas ele gera uma palavra muito importante, duas: confiança e conexão. Conexão que é essencial para nós aqui, seres sociais. A gente não vive sem o outro. E é muito interessante que, por mais que a gente brigue para que isso aconteça, se o pessoal que pega o lixo da rua não resolve trabalhar 3 dias, e se o padeiro não vai fazer o pão, e se o menino do expediente não vier para entregar tal coisa, a gente depende um dos outros. O toque, então, ele pode manifestar, isso é importante, tanto amor como ódio. Acho que quando o ódio está envolvido, ele vem com agressividade, ele vem com violência. Mas na proporção correta, o toque pode curar. O toque pode curar. Eu vou pedir aqui para o meu amigo Júnior ler para a gente o texto de Lucas 8, de 40 a 48. Você vai ler na NVT. A gente não tem NVT aí, né? Acho que não. Se não tiver, acho que talvez a gente possa fazer o seguinte: vamos ouvir com atenção? Ouve com atenção. É um texto relativamente médio. Mas ouça com atenção, tá bom? Do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Jesus o acompanhou, cercado pela multidão. Uma mulher no meio do povo havia 12 anos de uma hemorragia, sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram. E Pedro disse: Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse: Alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu o poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar por que havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Deixa eu colocar o próximo, Thaís. É uma história extraordinária, a gente vai dissecar ela agora. Tem mais um. A próxima imagem. Eu queria situar vocês aonde Jesus estava. A gente tem que partir do capítulo 7, mas tem coisas muito importantes para a gente ver aqui. Ele estava, inicialmente, aqui numa cidade chamada Cafarnaum, e essa região da Galileia é a região central do ministério de Cristo. E depois ele vai para Naim. Quando ele está em Cafarnaum, existe aquela cura do oficial, do filho do oficial romano, que é uma cura extraordinária, porque ele fala: basta uma ordem sua, eu sei o que é um soldado que dá, basta uma ordem sua que ele vai ser curado. E ele diz, é interessante, nunca vi em Jerusalém alguém com uma fé assim. E, no mesmo instante, ele foi curado. Depois ele vai para um jantar, e essa aqui é bem importante também para nós aqui no nosso contexto. Ele é convidado para um jantar. Na verdade, era um jantar meio fórum.
E é, obviamente, para ter mais uma pegadinha do malandro para cima de Jesus, porque era um líder judeu, e a mesa estava posta, aquela mesa que eles faziam, e os convívios ficavam em volta para ver o que ia rolar da discussão. E, normalmente, discussões teológicas que não levavam a nada, como até hoje em dia é assim. Mas o que acontece é que eu fico imaginando, jantar de líder religioso, boa comida, sabe? Ontem eu estava no churrasco com os amigos, cheiro de cordeiro, de paleta de cordeiro, quando sai da churrasco. Coisa maravilhosa. E era esse cheiro que estava ali. Mas aquele cheiro, aí é uma coisa muito interessante, causa um desconforto imenso, porque uma mulher entra, e todo mundo sabia que era uma prostituta da região, ela se joga aos pés de Jesus, começa a chorar de tanta emoção, usa os seus cabelos para enxugar, e depois ela pega o perfume que ela usava para seduzir os homens e começa a perfumar. E era um perfume caríssimo e muito bom. Então o cheiro da paleta assada se transformou num cheiro doce. Aquilo deve ter embrulhado o coração, né? O nariz das pessoas, o olfato das pessoas. E ela, então, em Jesus... E aí ele é interpelado e criticado. Por que você não expulsa? Você não sabe quem ela é? Jesus diz, eu sei sim. Deixa ela aí. Ela está escolhendo que ali é cabido. E ele vira para ela e fala, vai em paz, seus pecados estão perdoados, a tua fé te salvou. Então, depois... Ele vai para Naim, e aí ele vai atravessar o mar da Galileia, que na verdade é um grande lago, mas pelas dimensões dele, para eles, tinha essa coisa de mar. E no meio do caminho, ele dorme, diz o texto. E uma tempestade sem precedentes acontece. Tinham ali pescadores treinados que sabiam o que era uma tempestade ruim. Aquela era 10 vezes pior, talvez que nem aconteceu ali no Colégio Mackenzie ou nessa semana na Zona Oeste. Terrível, coisa estranhíssima. E eles estavam assim, a gente vai morrer. Jesus acorda e fala, shh! Ei, quieto, mar. E o mar se aquieta. Talvez um prenúncio do que estava para acontecer quando ele entra em Gandara. Gandara, existia um homem que vivia nu, acorrentado, ele quebrava as correntes e gritava, de aparência horrível. E a Bíblia fala que eram demônios que ele tinha lá. E tem um detalhe importante. Qual que é seu nome? Ele pergunta. E ele responde. Muitos. Somos muitos. Tem números aproximados teológicos aí, mas não importa agora. Muitos nomes. Vários nomes. E ele expulsa, e tem toda uma explicação para isso, mas a gente não pode se deter aqui agora, que isso aqui dá pregação para uma série. E aí ele manda para a manada, para a vara de porcos, perdão. E aí ele se joga no desfiladeiro, e eu fico imaginando, porque eram muitos. Alguém já ouviu o porco gritando? Imagina aquele monte de porco gritando. Imagina o quadro num desfiladeiro. Todos endemoniados. E aí esse homem vai para casa, toma um banho, faz um penteadinho, senta, Jesus, eu vou com você. Não, você fica aí para testemunhar da glória que eu fiz. E aí ele volta. Diz então, aí o texto já, que ele volta para a região, ele atravessa o mar da Galileia de volta, e volta para Cafarnaum, provavelmente a zona oeste daquela região, como eles falavam. E aí a multidão literalmente o apertava. Diz o texto assim... esses 5 milhões de receptores estavam trabalhando bem. Tipo quando você sai do metrô às 5 da tarde em São Paulo. Ele estava sendo muito apertado. Deixa eu só falar uma coisa rapidinha, perdão. No começo desse capítulo 8, antes de chegar aqui, o contexto do capítulo, tem uma coisa importante na hora de ser dita aqui. Eu vou ler para vocês. Algum tempo depois, Jesus saiu, isso já na volta. Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres foram com ele. E também foram com ele que tinham sido livradas de espíritos maus e doenças. Eram Maria, chamada Madalena, mulher, né? De quem tinham sido expulsos 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes, ou seja, uma mulher mal vista pelos judeus, porque ela era judia. Ok? Susana e muitas outras mulheres, olha isso, que com seus próprios recursos ajudavam Jesus e seus discípulos. Isso sempre me emociona muito.
Porque você não tem nenhuma citação de auxílio financeiro ao ministério de Cristo como das mulheres. E olha que para a mulher trabalhar naquela época era difícil, por conta de como era a sociedade. Dito isto, então, ele entra e a multidão aperta, e ele sente, então, aquele aperto. O que acontece? Jairo, um alto também líder religioso, tem a sua filha de 12, 13 anos, que nem os nossos prés ali, nessa faixa etária, que está morrendo. E ele vai de joelhos, por favor, cura minha filha. Então ele está no caminho da casa de Jairo, e a população apertando. E dentre essas pessoas, essa mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia crônica. Procurou vários médicos, gastou muito dinheiro e nada. Conheço algumas mulheres da nossa comunidade que sofreram coisa parecida. Naquela época, segundo a lei de Levítico, Números de Deuteronômio, uma mulher que está em hemorragia, ela some do mapa. Ela não toca em ninguém, ninguém pode tocá-la, pelo menos por 7 dias. 12 anos. 12 anos. Mas ela estava ali, firme e forte, com uma esperança de ser tocada por Jesus de fato. Era talvez a única chance da vida dela. E apesar do que a lei lhe imputava, você não pode tocar, você não pode ser tocado. Ela tinha só contrariedade para estar naquele lugar, para experimentar essa cura de Jesus. Ela nem devia estar ali, ela tem que ficar retirada. Por isso que eu entendo, acho que ela devia estar assim, muito escondidinha, talvez um capuz, não sei. Mas era a sua única chance. Era aquilo que ela tinha que pegar nas suas mãos. Apesar de um nome que ela tinha, se alguém a reconhecesse. Essa não é aquela mulher impura? Mas assim ainda ela vai. E fica naquele empurra, tentando entender qual é a estratégia que ela vai fazer para Jesus olhar para ela. Até porque ela não era olhada por ninguém. Uma pessoa que não se relaciona com ninguém e não pode se relacionar, ela nem olha no espelho, talvez. Jesus vai me ver, muito mais me tocar. Como eu vou tocar? Como eu vou fazer para ficar curado? Eu quero fazer uma pergunta para o Júnior e para a Rízia. Se vocês já se viram distantes de Deus e por essa razão não merecedores de serem tocados por Ele, ou imerecedores, né, de tocá-lo. Vou falar primeiro. É interessante, né, quando a gente olha para o texto de Lucas e vê, né, não sei se você já olhou nessa perspectiva aqui, eu estava dando uma folheada rápida aqui, e vê a perspectiva de como é que as mulheres estão num lugar de destaque aqui no Evangelho de Lucas. Então, as mulheres que sustentam o ministério de Jesus são descritas aqui, Marta e Maria, o texto que a gente falou dele há 3 semanas, a mulher, né, com hemorragia que a gente está falando agora, a mulher cirofenícia, a gente está vendo esse lugar da mulher. Mas se a gente olhar mais atento, a gente vai perceber que ele está numa atenção daqueles que estão na margem. Aqueles que estão à margem, né? O samaritano, a gente fala do gadareno, no caso aqui de Lucas é os gadarenos. E a gente vai vendo esse cuidado de Deus de ir para aqueles, né, que estão mais distantes, ele alcançando e cuidando das crianças, e a gente vai vendo isso. Na sexta-feira e ontem eu tive falando com o Sérgio, com a Alice, com a Kátia, e ontem falando com o Fernando e com o Luca e com a Ju, né, porque o Sérgio e a Alice vão se batizar e o Luca vai se batizar, e a gente foi lá falar sobre conversa com quem vai se batizar. E nessa conversa tem alguns assuntos aí que direcionam a nossa conversa, mas falando sobre a criação, a queda e a redenção. E quando a gente fala sobre a queda, uma coisa que é muito importante a gente saber é que só reconhece a graça quem percebe que está condenado. Né? Eu só consigo reconhecer a graça, que é
A boa notícia, a boa nova aqui, o texto, né, o capítulo aqui que a gente começou diz, e Jesus prosseguia pelas cidades falando das boas notícias, das boas novas. E só consegue entender essa boa notícia quem já está condenado, quem sabe que está condenado. E aí tem uma música que a gente cantou aqui algumas vezes, que fala, logo eu, pobre pecador, logo eu, tão cego, alguma coisa assim, tão devedor, né? Que graça recebi, o amor de Deus, assim, a consciência de não merecer, consciência de não dar conta. Quando a gente fala disso, né? Um lugar que Davi fala disso, ele fala, são essas frases que ele usa, quando ele chama as pessoas para contribuírem para construir o templo. E eu fico vendo essas coisas de contribuição quando a gente faz alguma coisa aqui, e as pessoas, tem algumas iniciativas que a gente faz, as pessoas são generosas, e as pessoas foram generosas, e Davi fala assim, quem sou eu e quem é meu povo para que a gente possa ter contribuído tão generosamente? Tudo é teu e do que é teu te damos. Então eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não sou ninguém, e aquilo que é meu era teu, e daquilo que é teu, o Senhor fala aqui, o Senhor me deu tudo isso e me pede que eu dê alguma coisa, e aí eu vou lá e dou um pouquinho. E aí entra nesse lugar aqui de não merecer. Eu tenho absoluta consciência de que é pela graça, é sem merecer mesmo. Porque se coloca na soma, né, na balança, igual falar desse texto anterior ali, coloca na balança centenas de porcos e o cara liberto do demônio, dá mais, parece que custa mais os porcos, né? E um cara livre... Então, quando eu coloco ali no peso aquilo que eu sei que eu sou, quem eu sou, eu não mereço tanta coisa boa que Deus me deu. E quando eu olho para os meus filhos, o tipo de filho que eu fui, eu acho que assim, na idade do meu mais velho, eu já estava me acertando. Mas o tipo de filho que eu fui, até ali no começo do casamento, para ser abençoado pela família que Deus me deu, eu não mereço mesmo. E é graça, é um presente de Deus. Então, quando vocês ficam felizes por ver alguma coisa dos meus filhos, imagina eu, porque eu sei que eu não mereço. Quando eu olho, né, eu vejo alguns de vocês que, né, a Risa contando a história dela aqui, de ter um casamento que não deu certo, e alguns de vocês que têm casamentos que não deram certo, e eu vejo de vez em quando alguns pastores falando inadvertidamente sobre o casamento, falando bobagens. Porque eu cuidei, porque eu fiz. Eu conheço um monte de gente que cuidou e que fez, e o casamento deu ruim. Um monte de gente. Um monte de gente. Que eu orei, que eu abençoei no dia do casamento, e o casamento não aconteceu. E aí tem gente que é arrogante falando, não, é porque eu fiz. Não, gente, meu casamento dá certo, é graça, porque eu conheço um monte de gente que fez a mesma coisa que eu faço e o casamento deu errado. Então eu sou abençoado por Deus. Eu estou assim, de hora extra de vida, de bênção no casamento, de bênção com meus filhos, de bênção aqui com vocês aqui na igreja. Então, reconhecer assim, sem merecer, sou tocado por Deus, abençoado por Ele. Então, e daí tudo que é meu é dele, tudo que é dele é meu, e do que ele me dá eu devolvo. Então, tenho tido essa experiência. E toda vez que acontece alguma coisa, né, sobre graça, sobre orar por alguém ser curado, sobre alguma bênção financeira, alguma conquista, eu fico só dizendo, oh, Deus, eu não mereço. Eu quero ser daquilo que o Senhor derrama aqui, eu quero abençoar as outras pessoas. É isso que eu quero viver. Pergunta do... Eu até me emociono, né? Me emociono bastante com essa palavra. E o quanto que ela se aplica, né, à minha vida sobre essa mulher. Foram 10 longos anos, muito sofrido, muito marcado, foram terríveis. Eu passei por coisas terríveis, por revolta, por desespero, por aceitação. A gente cai no mundo também querendo ser aceito. E, na verdade, né, as pessoas nos aceitam. Só que dentro de mim existia uma semente que foi plantada, existia algo como uma semente plantada e sufocada pelos espinhos.
E o meu espírito clamava por Deus. Então eu vivia numa briga interna comigo, que o meu espírito clamava por Deus e eu estava lá fora, eu não conseguia. É muito louco isso, falar que a gente não consegue. A gente escuta as pessoas falando, pô, mas é só você ir para a igreja. Vai na igreja, pede oração. Mas a gente não consegue. Nós não conseguimos. Eu estava como aquela mulher. Eu estava entre a multidão. E a multidão começou a ser, para mim, a multidão na minha vida era uma multidão de pecados, de mágoas, de desespero, de tristeza. E eu estava completamente... Teve uma época que eu comecei a ficar completamente desesperada. Eu estava com 35, 36 anos. E eu não tinha mais aquela expectativa de família, de congregar na igreja, não tinha. Eu decidi, falei, eu vou construir uma casa perto da minha mãe, meu pai estava começando a ficar doente, eu vou ficar lá com ela e tá tudo certo, né? Tá tudo de boa. E na ocasião acabou não dando certo, que foi acontecer depois. E eu comecei a falar, eu preciso voltar para a igreja, eu preciso de Deus. Eu não pensava só voltar na igreja, eu falei, eu preciso de Deus. Eu estava num desespero muito grande. Eram pecados, eram nomes, eram marcas, e vieram muitas outras marcas pelos lugares que passei, vícios. Foram anos terríveis, e eu fui marcada mais ainda por isso. E a igreja, meio que eu era aquela pessoa, isso aí não tem jeito, deixa lá, a Risa não tem jeito não. Já tá, criou o filho dela sozinha, já não, deixa para lá. Ninguém tinha aquela... A única pessoa que estava sempre ali do meu lado era minha mãe e meu pai, né, os únicos. Mas o dia que eu falei, eu preciso, todo dia que eu falava que eu precisava, aparecia alguma coisa para fazer e eu nunca tinha aquele tempo com Deus. Sempre aparecia alguma coisa, ou era para sair, ou era um amigo, ou era alguma coisa, sempre aparecia. Aí teve um dia que eu falei assim, hoje eu preciso encontrar com Deus, eu tenho que ser hoje. Aí eu fui para a igreja, né, na Igreja Batista, onde a minha mãe congrega até hoje. Aí, coincidentemente, aquele domingo, ele não fez apelo. Não fez o apelo, eu falei, ixi, deu ruim. Ele não fez apelo, não vai dar. Aí, dentro de mim, e gritava, não, mas tem que ser hoje. Era como se eu fosse sair dali e não tivesse mais como. Alguma coisa dentro de mim falava, você tem que ser hoje. Eu saí num desespero, assim, tão grande dentro de mim, que acabou o culto, eu cerquei o pastor e falei, você não fez apelo, mas eu quero aceitar Jesus, dá para você orar por mim? Aí ele olhou para mim, assim, assustado, ele é irmão da minha cunhada, ele falou, Isa, é sério isso? Eu falei, não precisa gritar para a igreja inteira, só ora por mim, porque eu quero fazer a oração da confissão dos meus pecados. E, gente, eu me emociono bastante com isso. Foi lindo naquele dia, foi... como aquela mulher que tocou e eu senti uma paz tão grande, uma alegria tão imensa. Era como se todas aquelas marcas caíssem e eu fui abraçada pela graça do Senhor. Amém. Desculpa, gente, é muito forte para mim falar sobre isso. Acho que agora é a hora importante de saber qual é o objeto que você traz para a gente colocar no nosso memorial. É uma foto até engraçada, viu? Não é para ficar olhando, gente, é para pôr na caixa e guardar. É uma foto da minha família, ainda... Eu estava com 21 anos aqui, quando eu tinha recém-separado. Meu filho nem está na foto, ele está dormindo. E tá meu pai, minha mãe, eu tô com a roupa da Assembleia, tá aí super engraçada. A minha irmã com uma saia enorme, tá horrível. Todo mundo... Assim a gente vai querer ver a foto. A foto tá muito zoada, mas vocês vão falar, credo, não é a Rízia não, mas sou eu. Tá bem engraçada a foto. Mas essa foto retrata aquele momento, né? Não é uma foto assim alegre, ela é engraçada, por isso ela se torna alegre. Mas foi uma foto de um momento recém-separado. A gente estava na casa do meu irmão, que estava construindo hoje em cima da casa da minha mãe. E eu tinha ido morar com a minha mãe recentemente. Eu sabia que eles iam fazer isso. Vocês estão vendo? Claro. Vai passar de mão em mão. Pode abrir a caixa? Pode ou não? Pode. Pode, ela falou que pode. E foi essa foto. E foi um momento assim marcante. Eu estava ontem fuçando as fotos lá. Falei, eu tenho que achar uma foto que marca esse momento. E essa é a foto da gente. Nós nos juntamos e fizemos essa foto. Bom, nessa foto fazia mais ou menos uns
2 meses que eu estava na casa dos meus pais, separada. Para continuar aqui a história. Que é uma curiosidade. Mas, Thaís, por gentileza, coloca para mim a imagem. Eu não sei se ela está aí, amém? Isso. Números 15 e 37. Há uma lei instituída por Deus que instrui os homens a costurar borlas, pomponzinhos, mais ou menos exatamente como aquilo ali, pingentes e prolongamentos, feito de linha azul. Aonde? Na barra dos seus vestidos, nas suas roupas. Significando que a graça de Deus e a direção de Deus está em todas as direções, por isso os 4, leste, oeste, norte e sul. Então os israelitas, eles tinham essa costura desse artifício na roupa. Borlas, como eles chamam. E assim, mais um símbolo para se tornar consciente que na minha caminhada, qualquer direção que eu for, o Senhor está comigo. É bonito o símbolo. Ele é chamado de tzitzi. Tzi. Tzitzi. E era um pacto de fidelidade, de amor e cuidado de Deus para com Israel. Pode colocar a próxima, Thaís. Então a mulher sorrateira, ela planeja o seguinte: eu vou tocar na barra do vestido. Aí eu acho que ela deve ter lembrado de tzitzi, tudo indica que sim, porque o texto fala barra e é exatamente onde ficava costurado. Então ela vai de forma corajosa, uma forma assim cheia de intrepidez, movida pela fé com certeza. Agora vai, é a minha chance de esperança. Até, pastor, você não fez apelo, né? Mas eu estou respondendo mesmo assim. Era a oportunidade, era o dia daquele homem que não podia ser tocado, de aparência rude. Mas para ela, o Filho de Deus, essa consciência, essa fé que ela tem, de conseguir enumerar diante do seu conhecimento religioso, que ali se tratava do Filho de Deus encarnado. Na mesma hora que ela toca, e respeitando, é interessante porque ela é intrépida, mas ela respeita a tradição, né? Mas vai. Ela quebra um pouquinho quando ela está presente, ela não poderia. E no mesmo momento a palavra de Deus fala que é estancada a hemorragia. Essa ferida que consumia ela por tanto tempo. E a gente sabe que corrói a alma da gente. Porque, na verdade, a estancada, a vergonha que ela tinha, e esse sentimento de ser usurpada de quem ela era. Porque ela tinha vários nomes. Impura, doente. Mas não tinha mais o nome dela. É estancada a ferida que sangrava por ela não ter um nome. Sua identidade era composta das sentenças da sociedade e da religião. Impura, doente, intocável. Um toque que, pela fé, reintegra ela à sociedade, mas especialmente reintegra a ela mesma. E acima disso ainda, aos braços do Pai. Aí Jesus faz uma pergunta, de novo. Você, saindo do metrô às 5 da tarde em São Paulo. Opa, alguém me tocou. Todo mundo tirava ele de lunático. Como assim? Os discípulos eles sempre tinham se reportavam de uma forma mais cuidadosa. Mestre, não tem, todo mundo está te apertando. Não, eu sinto que de mim saiu virtude, poder. E sobre esse tocar a Jesus, uma pergunta. O que é que nos move a tocá-lo? Temos esse desejo de entender que eu preciso estar perto do meu Salvador, do Salvador da minha vida. O que nos move? Reconhecemos Ele como mestre, como rei da nossa vida. Então Jesus disse, eu vou reler o que o João já leu, alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, eu adoro essa parte do texto, veio tremendo,
5 milhões de neurônios funcionando, porque ela é reconhecida. E Jesus a fita. E ela não tinha mais como ficar escondida, porque Jesus estava revelando, então, quem era ela. E que pena que a gente não sabe o nome. Tá aí mais uma das coisas, quando chegar no céu, que eu vou querer saber qual é. Pela tradição, o nome dela é Verônica. Verônica. E atirou-se assim aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus porque tinha tocado e como tinha sido. Aí ele fala, o mesmo que falou para aquela mulher do jantar: minha filha, você sarou porque você teve fé. Vá em paz.